Graça e paz, irmãos. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Efésios 2:8. Irmãos, esse mês o tema é Desperte para a Graça. Esse texto é um texto muito conhecido. Vamos ler juntos? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Amém? Quantos aqui já leram esse texto? Só esse pessoal que lê Bíblia em casa? Amém. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que a salvação ela é recebida pela fé, basicamente, unanimemente, na graça. E a gente fica tentando, às vezes, entender algum conceito sobre graça, mas, na realidade, algumas religiões, eles têm um conceito distorcido do que é graça. Alguns acham, por exemplo, tem um livro que eu aconselho os irmãos a ler, que é um livro que chama-se Maravilhosa Graça, é do Philip Yancey. Se vocês puderem ler, é maravilhoso. O Philip Yancey, ele fala que a última palavra perfeita é a graça, sendo a única que não sofreu alteração nenhuma distorção, nenhuma maculada, nada. Desde o princípio bíblico, que foi traduzida a palavra graça, até nos dias de hoje, ela não sofreu nenhuma alteração. Ela permanece com o mesmo sentido fiel do texto original, sobre graça. Nós lemos sobre graça em muitos livros, na própria Bíblia. A gente dá a paz do Senhor aos irmãos, graça e paz, queridos irmãos. A gente faz poesia sobre a palavra graça. Mas se nós não entendermos o verdadeiro significado da palavra graça, se nós não entendermos a maneira correta de aplicar a graça em nossas vidas, nós não vamos conseguir viver uma vida cristã adequada. E o tema da minha mensagem é virtudes da verdadeira graça. A gente vai falar sobre 3 virtudes, uma palavra rápida, mas eu espero que os irmãos realmente assimilem isso de uma maneira muito forte em suas vidas. O primeiro ponto é que a graça ela não se compra. O texto nos fala bem claro que a graça veio por meio, sois salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a graça ela não se compra. Você não divide em 10 prestações do seu cartão de crédito, você não vai fazer um cheque pré-datado, ela não tem um valor monetário específico, ela não pode ser conquistada. Ela é uma dádiva de Deus, ela é um presente. Você jamais vai poder comprar a graça. Algumas religiões, como a gente está falando sobre algumas religiões, eles acreditam que pela quantidade de boas obras que você pratica, você é merecedor da salvação. Não. Ela não foi nos dada por mérito, nem é fruto da nossa justiça ou trabalho religioso. É um dom gratuito de Deus. Existe uma diferença entre as outras religiões e o evangelho da graça, como nós dizemos. A grande diferença é que para as outras religiões, eles entendem que a graça vem por uma justiça retributiva. Justiça retributiva. O que quer dizer isso? O homem, ele é o agente da sua própria salvação. Ele conquista a sua salvação. É por esforço, é por ganho. Então eu vou ser uma boa pessoa, vou fazer coisas boas e vou ser salvo. Você já ouviu alguma pessoa falar sobre isso? Você fala de Jesus para ele fala assim, eu não tenho religião, mas eu vou para o céu. Por quê? Porque eu sou uma boa pessoa. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço coisa errada. Isso basta para ter salvação? Isso não basta para ter salvação. Mas eu nunca fiz nada errado na minha vida, eu ajudo os pobres, eu dou oferta, eu sou um cara legal. Isso não basta. O Espiritismo trabalha muito na mente das pessoas. Quando eles fazem boas obras, automaticamente o seu espírito vai se evoluindo e você tem direito a morar num paraíso. Eu fiz um curso de técnico agrícola durante 3 anos numa cidade chamada Januária. Lá tem o que nós falamos, que muitos conhecem, sobre os maçons. E diferente do que muitos pensam, eles fazem muitas obras sociais. Quem dera, irmãos, se a igreja do Senhor aprendesse com outras religiões o valor de um trabalho social. O que a gente faz para o nosso semelhante não nos faz merecedor da salvação,
mas por nós termos a salvação de Deus em nossa vida, faz com que nós praticamos boas obras. As boas obras são consequência da nossa fé com Deus, do nosso preocupar com o nosso semelhante. Sua suposição é que eles podem de alguma forma trabalhar para a salvação, degradando e desacreditando o sofrimento e morte de Jesus na cruz. A partir do momento que eu acredito que as minhas boas ações vão gerar salvação para mim, eu invalido o sacrifício de Jesus na cruz. Porque se eu e você temos hoje salvação, perdão, misericórdia e graça, é porque um dia Jesus se deixou levar a uma cruz e morrer por mim e por você e perdoar os nossos pecados. Se eu acho que através das boas obras eu vou conhecer a Deus, vou morar no céu, estou literalmente errado. Eu dependo de Cristo para que isso aconteça. Em nenhum lugar da Bíblia, nenhum lugar, eu desafio qualquer outra religião, qualquer pessoa, a me provar em algum lugar da Bíblia que esteja escrito que o homem pode de alguma forma justificar-se e ser merecedor da salvação. O texto é bem claro, fala que nós somos salvos é pela graça. Não existe nenhum texto que fala que nós podemos alcançar essa salvação se não for pela graça. Aí temos a diferença do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça fala que nós somos regenerados pela misericórdia. Jesus é o agente da salvação. Eu não posso chegar ao Pai sem passar pelo caminho chamado Jesus Cristo. Romanos 5:21 diz: a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Mediante a quem? Mediante a quem, irmãos? Mediante Jesus Cristo. Tem algum outro que possa te levar aos céus? Você conhece algum outro que possa interceder por você diante de Deus? Você conhece algum outro que morreu na cruz por você, a não ser Jesus? Por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em todas as religiões, isso que é o interessante, que eu estava lendo o texto, estudando sobre algumas religiões, em todas as religiões você vê um homem em busca de um Deus. Um homem em busca de aprimoramento, de evolução, para se tornar um ser iluminado ou para conhecer um Deus. Em todas as religiões você vê isso. Seja budista, seja qual for, o homem está em busca de Deus. Mas quando nós vamos para o Evangelho da Graça, a gente vê um Deus que busca o homem. Jesus veio a esse mundo por mim e por você. No livro de João, fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele enviou. Jesus veio ao mundo por mim e por você. Ele precisava de mim e de você? Escute uma coisa, Deus não precisa de mim e de você para continuar sendo Deus. Ele não vai perder a glória dele, ele vai continuar sendo sempre Deus. Mas eu e você, sem Deus, o que seremos? Ele se deu. A Bíblia fala que o verbo se fez carne. Jesus se fez homem para habitar no meio de homens impuros e falar do amor de Deus. Você entregaria o teu filho para alguém que não gosta de você? Você quer ver um exemplo? Tem pessoas que você conhece no seu dia a dia que você não confia. Não estou dizendo que você odeia, mas que você não confia. Ainda mais no mundo de hoje. Você deixaria o seu filho ir passar a tarde brincar na casa de um coleguinha sem conhecer os pais dele? No mundo de hoje, onde acontece tantos absurdos, o mínimo que você vai fazer é tentar conhecer os pais dele, saber se o pai e a mãe são pessoas sérias realmente, que não vão abusar do seu filho, que não vão maltratar o seu filho. Você jogaria seu filho no meio dos lobos? Não, mas Deus jogou o filho dele no meio dos lobos. Eu, você, uma sociedade tão perversa como já era nos tempos de Jesus, tão perversa que sacrificou, que o condenou sem nenhum pecado. Deus, ele não abriu mão de mim por você e de você, simplesmente porque éramos pecadores. Ele simplesmente mostrou
que o amor dele é maior do que qualquer outro amor que existe nesse mundo. Ele deu o Filho dele, para que através do Filho dele, mediante, somente através do Filho dele, eu e você alcançássemos o perdão, a misericórdia e a graça. A expiação pelo pecado foi a obra exclusiva de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não tinha pecado. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não há nenhum outro nome que possa nos levar à salvação. Por que você está falando tanto que só Jesus é que pode nos conceder essa graça, essa salvação? Porque muitos dizem por aí que existem outros caminhos. E não existe outros caminhos. Você pode gostar da pessoa, você pode admirar a pessoa, pode ser fã dela, mas não existe outro caminho para se chegar ao céu, à salvação, que não seja Jesus Cristo. É bíblico. Não existe outro nome além dele, maior do que ele. Ninguém nesse mundo deu a vida por você. Ninguém se entregou por você. Ninguém sofreu tanto por você como Jesus fez. Como Jesus sofreu. E eu fiquei muito emocionado quando a gente estava cantando um cântico. Eu quero conhecer a Jesus. E realmente, quantos de nós estamos procurando conhecer esse Cristo? Esse Jesus que deu a vida por mim e por você, no nosso dia a dia, nas nossas ações principalmente. É fácil? Não, não é fácil. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nunca prometeu que o que vamos viver neste mundo seria fácil, mas Ele garantiu que o resultado final é maravilhoso, é imensurável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo entendimento do homem o que Deus tem preparado para nós. Fácil não é, mas a conquista vai ser muito maior do que nós possamos imaginar. Resumidamente, o que é graça então? Você falou sobre graça, mas o que é graça? É a disposição para conceder algo livremente, à condição ou fato de dar favor, misericórdia, clemência, perdão. Significa o amor imerecido, o favor de Deus para que o homem não é ganha, nem merecida, não foi oferecida como um simples presente, mas um dom gratuito de Deus. É um favor imerecido, é um amor imerecido. Nós não merecemos, nós temos simplesmente porque Deus decidiu nos amar. Quando você se apaixona por alguma pessoa, você se apaixona por quê? Porque você olhou para ela e de alguma forma se encantou por ela. Pelos olhos dela, pelo corpo, pelo cabelo, pela maneira dela se portar, pelo caráter dela. Alguma coisa te chamou a atenção nessa pessoa. E você se apaixona por ela. E você começa a conviver com ela e passa a amar essa pessoa. O que Cristo, o que Deus olhou para nós? Por qual motivo que Ele nos amou? O que teria em nós para chamar a atenção de Deus? Ele não teria motivo para nos amar. Ele nos ama porque Ele decidiu amar o homem. Ele decidiu que o homem não deveria ser simplesmente extinto da face da terra. Eu criei o homem, vou exterminar o homem e o homem vai deixar de existir. Não. Ele falou: filho, você vai descer, você vai crescer no meio deles, você vai falar as verdades, vai pregar sobre o amor, sobre o perdão, e depois você vai morrer. Eles vão abandonar você, você vai morrer, você vai sofrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar você. E essa história vai recorrer o mundo por toda a eternidade. E Jesus falou: Pai, seja feito tudo conforme a tua vontade. Você acha que Jesus não teve medo? Jesus era homem. E tem o texto, quando ele está no Getsemane, e ele soa gotas de sangue. Jesus estava apavorado por mim, por você, porque ele sabia que ele ia morrer.
Ele estava, teoricamente, em um estado terminal, mas não era uma morte por uma enfermidade. Mas ele sabia que as horas dele estavam contadas. Ele sabia das chibatadas que ele ia levar. E diferente do filme Paixão de Cristo que você viu, eles batendo em Jesus com a varinha, não, Jesus recebeu todas as chibatadas dele com aquele último chicote lá que tinha pedaços de ossos na ponta, e entravam na carne dele, e rasgava a carne dele, rasgava as costas dele. Foi com aquele que Jesus apanhou do início ao fim. Foi uma coroa de espinhos grandes que atravessaram a cabeça de Jesus e feriu a cabeça dele. Foi uma lança realmente de ferro que enfiou na barriga dele. Não é ficção, é verdade. Jesus sofreu, ele sabia que ele ia passar por tudo isso, mas ele simplesmente decidiu seguir adiante, porque o amor dele por mim e por você é maior do que tudo que você possa imaginar. Não existe nada nesse mundo. Seu pai pode amar você. Eu sou pai, eu tenho 2 filhas, eu dou minha vida pelas minhas filhas, eu sei o quanto eu amo elas. E quando eu me tornei pai, é que eu tive ciência do tamanho do amor de Deus. Eu falei, Senhor, se eu amo tantas minhas filhas, imagino quão grande e imensurável é o amor do Senhor por mim. Vocês já pararam para lembrar, quando você acorda, que antes mesmo de você acordar, Ele está lá do teu lado e fala assim, filho, bom dia, mais um dia eu estou com você, vou te proteger, vou te guiar, vou abençoar o seu dia. Quantas vezes nós acordamos e agradecemos Deus por levantar, por ter um trabalho, por ter uma casa, ou por ter condição de pagar um aluguel, por ter uma vida digna, por não sermos presos e torturados por aceitarmos Jesus. Como outros países, se você proclamar que você é filho de Deus, se você proclamar que você é um cristão, você é morto. Quantas vezes nós temos acordado e agradecido ao Senhor por ter o privilégio de ser chamados filhos de Deus, servos de Deus, crentes, como popularmente falam por aí. Quantos de nós temos sido gratos a Deus por isso? Romanos 3, do versículo 23 ao 26, diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. No versículo 25 fala sobre uma palavra chamada propiciação, que significa ter uma dívida totalmente paga. A dívida de ofensa é removida, tirando do caminho e satisfeita, tirando toda a condenação que há em você. O próprio Cristo, através da sua morte, derramou o seu sangue justo e inocente, porque ele não tinha pecado. Ele não merecia ser crucificado, mas através do seu ato, ele pagou nossa dívida de pecado, dívidas essas que nós não podíamos jamais pagar. Como eu disse, não seria um cheque gordo, uma assinatura muito bonita, não seria o seu cartão Personalité, Platinum, sei lá qual é a definição do seu cartão, que poderia pagar essa dívida. O homem, para justificar seus pecados diante de Deus, tinha que fazer sacrifícios, e tinha todo um ritual para que isso seja feito. Mas Jesus quebrou todos esses paradigmas. Ele se deu como o único cordeiro imaculado, sem defeito. Ele entregou a vida dele no meu lugar, no seu lugar, para que hoje nós não tivéssemos mais essas dívidas. Para que hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios em templos para alcançar o perdão de Deus. Para que hoje eu e você simplesmente dobrarmos os nossos joelhos e falar: Senhor, me perdoa porque eu pequei. E assim você ser perdoado, levantar, erguer a cabeça e seguir em frente. Hoje esse ato simples de dobrar o joelho e pedir perdão tem um peso enorme no reino espiritual, porque Deus olha para você e fala: eu te perdoo, filho. Através do sacrifício do meu filho Jesus, a sua vida é lavada pelo sangue dele,
e eu perdoo os seus pecados. 1 João 2:2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Não só é eu e você que está aqui hoje, nessa manhã, que somos merecedores do sacrifício de Jesus. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo, todos nós somos merecedores. Até o cara que é traficante, até o cara que é ladrão, até o bandido, até o mafioso, o mais perigoso de todos, até o estuprador, até os políticos do Brasil. Todos esses que nós achamos que não tem perdão, eles são merecedores do amor de Deus. O amor de Deus era para todos. Jesus não veio no mundo sofrer e morrer por uma parcela pequena de pessoas, por um grupinho que ele decidiu, não, esses vão ser salvos, não. Ele decidiu morrer por todos, até por aqueles que estavam machucando ele, que estavam ferindo ele, e ele na cruz falou: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Pai, perdoa-os. Você pediria ao seu pai que perdoasse aquele que tem machucado você? Talvez você fale: Pai, pega, bate mais. Bate nele, segura ele, para que eu não sofra mais, para que eu não apanhe mais. Em outras palavras, Jesus falou: Pai, ignore as atitudes deles, porque eles não sabem que eu sou o Filho do Deus Todo-Poderoso. E você, quando lê o texto, eu já me revoltei lendo esse texto, falei: mas por que eles faziam isso com Jesus? Jesus foi um cara que teve testemunho, que teve uma vida digna. A gente se revolta, a gente quer agir como Pedro ali, que cortou a orelha do soldado no momento que foi capturar Jesus. Mas nós temos negado Jesus no nosso dia a dia, com as nossas atitudes, com os nossos pecados, com as nossas ações. Muitos de vocês e eu muitas vezes crucificamos Jesus novamente, achando que o que ele fez não foi o suficiente, achando que nós merecemos mais neste mundo. Eu mereço mais, eu não preciso passar por isso. Ou para que meu dia seja melhor, que minha vida seja melhor, eu preciso fumar um baseadinho de vez em quando para meu dia ser relax, porque senão não dá certo. Eu preciso ter um carro melhor, senão minha vida não vai ser legal. Eu preciso mentir um pouco, senão não vou conquistar cliente na minha empresa. Isso é balela, isso é besteira. Isso te afasta cada dia mais de Deus. Não existe pecadinho, irmão, existe pecado. E se ele te afasta de Deus, peça perdão, se conserte. Não sacrifique Jesus novamente. E a segunda lição, a segunda virtude, é que a graça ela é imensurável. Não há mais nada precioso, não há mais nada que precisamos fazer para complementá-la. Ela é suficiente. A graça de Deus é suficiente para que eu e você conquistamos a vida eterna. Ela cumpre totalmente todas as exigências. Ela cobre por completo as nossas dívidas, não restando nada para ser quitado, financiado. Ela é suficiente para cobrir todos os pecados, sejam eles quais foram. Ele nos purifica sempre de toda iniquidade. Uma vez salvo pela graça, não há mais condenação e nem culpa. Deus não se relaciona conosco mais na base da justiça, como era antigamente, porque a sua justiça foi suficiente e preenchida pelo sacrifício na cruz do Calvário pelo seu Filho Jesus. Nós estamos reconciliados com Deus através desse sacrifício de Cristo. E não existe mais nada para ser feito. Ou você acha que Jesus precisa vir morrer novamente no mundo? Você conhece algum outro sacrifício que precisa ser feito para que eu, você e Deus tenhamos uma vida de comunhão? Para que você e Deus tenham uma vida de comunhão? Para que nós alcançamos a vida eterna? Algum outro ato precisa ser feito? Mais alguém precisa morrer numa cruz? Querido, tem uma palavra
no grego que chama tetelestai. Nunca esqueça dessa palavra. Tetelestai. Jesus disse ela antes de morrer. No grego, tetelestai, que significa está consumado. Em outras palavras, Deus, eu fiz aquilo que o Senhor me pediu. Pai, a obra está feita. Como o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, encerrei a carreira. Jesus, em outras palavras, está dizendo, Deus, cumpri o meu ministério. Está feito. Eu vim salvar a humanidade, eu vim morrer por eles. Está feito. A dívida está paga. O que resta sobre eles agora é a graça. E é por ela que nós somos salvos. A terceira virtude é que a graça ela é acessível. Tito 2,11 diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você pode alcançar a graça, você pode alcançar a salvação. O teu vizinho também pode, o bandido também pode. Todos nós podemos. Ah, para mim não tem jeito, para mim não dá mais, para mim não tem salvação. Tem. A palavra de Deus fala que a graça é para todos. O sacrifício de Jesus foi para todos. Não existe pecado que Deus não possa te perdoar. Não existe pecado que o sangue de Jesus não possa lavar e te levar à glória de Deus. Não existe nada nesse mundo, preste bem atenção. Se alguém algum dia chegar para você e dizer, você não é merecedor, você não vai para o céu, para você não tem jeito, repudia essa palavra em nome de Jesus, fala, para mim tem sim jeito, porque Jesus morreu por mim também, e eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, e eu vou morar no céu com Ele, não porque eu sou merecedor, mas porque Ele me escolheu, e eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, deixo Jesus dirigir a minha vida, e em nome de Jesus, eu vou estar com Ele. Precisamos parar de tentar impressionar Deus pelas nossas obras, precisamos parar de justificar a nossa vida no dia a dia com Deus. Irmãos, não é pela sua oferta gorda, não é pelo tanto do tempo que você se dedique à igreja, fazendo boas ações, não é pela quantidade de órfãos que você ajuda, não é por isso. Ele te escolheu porque Ele simplesmente decidiu te amar. E se a salvação vai vir na tua vida, é simplesmente porque Ele decidiu derramar sobre você a graça dEle. E você, através desse intermédio, através de ter aceitado Jesus como Senhor de sua vida, você alcança essa salvação. Tiago, capítulo 2, versículo 26 diz, assim como o corpo sem espírito está morto, também fé sem obras está morta. Como eu já disse, as nossas obras, as nossas boas ações neste mundo é consequência da nossa fé com Deus. Nós não alcançamos a Deus pelas coisas boas que fazemos, mas por ter sido alcançados por Deus, aí sim nós fazemos boas obras. Porque o Espírito de Deus que habita em nossa vida nos convence que precisamos mudar, que precisamos agir diferentemente do que o mundo prega. E através deste sacrifício de Cristo, nós renovamos as nossas forças, nós abrimos o nosso entendimento, nós mudamos a nossa cabeça, que nós precisamos de Deus e devemos ser imitadores de Cristo neste mundo. A palavra cristão significa pequenos cristos. Nós devemos ser pequenos Jesus nessa terra, devemos agir como Jesus agiu, amando, perdoando e fazendo boas ações. Precisamos desesperadamente dessa graça de Deus na nossa vida. Se você ainda acha que não aconteceu nada de extraordinário na tua vida, se você ainda acha que você não tem essa graça, procure. Se nós não reconhecermos a nossa miséria, se nós não reconhecermos a nossa carência, a nossa total dependência de Deus, nós jamais vamos entender a graça de Deus. Se você não reconhecer a sua dependência de Deus, você jamais vai entender a graça dele em você. Porque a graça de Deus em nossas vidas é que nos faz entender a certeza da nossa salvação. A certeza que um Deus que nos ama, um Deus que deu o Filho dele por nós, está no meio de nós, habita entre nós e faz maravilhas em nosso meio. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus.
Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua nulidade, a dependência diante de Deus. São pessoas que eles reconhecem que para seguir em frente, eles precisam de Deus. Quando você for tomar uma atitude em tua vida, seja essa uma posição que você tem que tomar dentro de casa, no seu lar ou no seu trabalho, sempre pergunte: Senhor, se eu estivesse no meu lugar, o que o Senhor faria? Ore a Deus. Não faça nada por emoção, com pressa. Calma, tenha paciência. Ore. Peça a Jesus para te guiar, para que você tome a decisão correta. Só tem algo nessa vida que você não precisa pensar duas vezes antes de agir. É levantar sua mão e dizer: Senhor, eu quero aceitar o Senhor como o Senhor da minha vida. Porque a prova para isso, a resposta para isso, Deus já te deu há mais de 2000 anos atrás, quando mandou o Filho dele morrer por mim e por você. Romanos 10, dos versículos 9 ao 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Jesus, Ele aceita você do jeito que você está, do jeito que você está hoje. Se você acha que você não é merecedor, que essa história de ser filho de Deus não serve para você, Ele aceita você do jeito que você está. Mas Ele se recusa a deixar você da mesma forma que você está. Ele vai transformar a sua vida. Se prepare, porque o que Deus vai fazer na tua vida é algo grandioso. Ele vai transformar você de uma maneira que você vai olhar para trás e vai falar: aquele era eu? E esse sou eu? É isso mesmo? O Senhor fez isso comigo? Hoje eu tenho raiva do homem que eu fui no passado. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha do jovem que eu fui. Mas eu não tenho vergonha do que Deus está fazendo na minha vida. Obrigado, Jesus. Não tenho vergonha. Desculpe, irmãos, não tenho vergonha. Porque o que Ele está fazendo em minha vida é maior do que eu pude imaginar um dia. Tem muita coisa a ser feita ainda, tem muita coisa a ser mudada ainda. Mas tudo no tempo dEle e da maneira dEle. Queria convidar os irmãos a curvar suas cabeças neste momento. Queria pedir você que meditasse um pouco sobre o seu dia a dia com Deus, o seu relacionamento com Deus. Essa graça tem feito diferença na sua vida? Nós não fizemos nada, irmão, para sermos merecedor dessa graça de Deus, mas ela é o suficiente para nos salvar. Através dela, eu sei que Ele me ama, porque Ele enviou o Filho dEle para morrer por mim, para perdoar os meus pecados. Deus, Ele não me ama pelo que eu sou, mas pelo que um dia eu serei com Ele. Não pelo homem que eu sou hoje, mas Ele me ama pelo que um dia eu vou me tornar, pelo que um dia eu vou ser na glória junto com Ele. O amor de Deus não está predestinado àqueles que merecem, mas a todos aqueles que aceitaram o seu Filho como Senhor de suas vidas. Ele amou o mundo e quer salvar o mundo. Ele amou você antes mesmo de você ser gerado. Creia e saiba que independentemente das escolhas que você fez no passado, o que importa é o agora, o hoje com Deus. O que importa é o que você vai decidir nessa manhã. Se você se sente culpado e longe de Deus, saiba que Ele não deixou de te amar. Mesmo quando você teve vergonha dEle diante dos seus amigos,
Mesmo quando você se desviou dos caminhos dele, ele não deixou de te amar. Mesmo quando você blasfemou, dizendo que não acreditava nele mais, mesmo quando você culpou ele de todas as coisas erradas que aconteceram na tua vida, ele não deixou de amar você. Mesmo que você decidiu a viver no mundo e deixar ele de lado, ele não deixou de amar você. Nunca houve um amor assim. Jamais haverá um amor assim tão grande, tão cheio de graça, tão cheio de misericórdia. E se você que ainda não conhece a Jesus, se você que deixou de conhecer a Jesus, se você que se afastou dele por algum motivo, ou que quer conhecer ele um pouco mais do que você acha que conhece, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente para orarmos por você. Se você acha que o que você tem vivido ainda não é o suficiente, você precisa de algo mais. Se você está precisando de uma força, eu preciso de algo mais, o que eu estou vivendo não está legal, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui. Nós vamos orar por você. Nós vamos novamente apresentar para você esse Jesus maravilhoso, um Jesus que eu acredito que ama você de uma maneira que você jamais imaginou que poderia ser amado. Se essa palavra de alguma maneira tocou no seu coração, se de alguma maneira ela falou com você, saia do seu lugar. Nós queremos orar por você. Eu não consigo ter força mais. Eu sei que Jesus é verdade, é a vida, mas no meu dia a dia eu preciso ser mais mundano do que Cristo. Então vem aqui que nós vamos orar por você. Jesus vai provar para você que você não precisa ser mundano para prosperar nessa terra, que as suas atitudes no dia a dia, no seu trabalho, na tua vida, no meio dos teus amigos, não precisa ser atitudes de pessoas mundanas. Você não precisa mentir para ganhar a vida aí fora. Você simplesmente precisa depender de Deus. Se você acha que existe algum buraco, alguma coisa que precisa ser preenchida com o amor de Deus, sai do seu lugar, que nós queremos orar por você. Se você acha que está tudo bem, que não precisa, então do seu lugar mesmo, você fale com Deus. Mas eu queria pedir para você que não volte para a sua casa sem provar desse amor, sem ser cheio pelo Espírito Santo. Não volte para a tua casa acreditando que está tudo bem, porque não está tudo bem. Porque quando nós achamos que está tudo ótimo, aí está errado. Porque todos os dias da nossa vida nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos mais nos encontrar com Deus. E não há nada neste mundo que digam para você que será suficiente para a tua vida, porque não é. Só Jesus pode preencher esse vazio que está aí. Só Jesus pode tirar as suas dúvidas. Só Jesus pode fortalecer o seu entendimento com Deus. Só Jesus pode esclarecer as suas convicções. Só Jesus pode fazer algo grande na tua vida. Eu não conheço nenhum outro Deus. Eu não conheço nenhum outro ser que possa fazer tamanho sacrifício, que possa doar um amor tão grande como o de Cristo Jesus. Se coloquem em pé, queridos. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós te damos graça, Deus. Nós te louvamos, Jesus, porque Tu és o nosso Salvador, porque Tu és o nosso Cristo, Tu és o nosso Yeshua HaMashiach, Tu és o nosso Messias, Tu és o Filho de Deus. E Tu, ó Pai, entregaste-se numa cruz para que nós pudéssemos hoje ter vida e vida em abundância. Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos olhaste, não com um olhar de condenação, mas com um olhar de amor. Porque a Tua misericórdia está sobre nós, Senhor. Porque o Teu Espírito Santo habita no meio de nós.
Oh Espírito Santo de Deus, venha tocar em nossos corações, venha superabundar, ó Pai, a Tua graça em nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, venha mover através de nós, venha nos usar nessa terra para, ó Pai, proclamar as boas novas do Teu Evangelho. Venha Espírito Santo de Deus fazer morada em nossos corações, que a Tua graça esteja resplandecida em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo sacrifício do Senhor na cruz, porque é através dele que nós temos salvação. É pelo sacrifício de Cristo, é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que hoje nós alcançamos a Ti, Deus. Ó Senhor, fortalece, ó Pai, as nossas vidas, endireita os nossos caminhos, Senhor. Nos aproxima de Ti cada vez mais. Precisamos de Ti, Jesus. Queremos conhecer o Senhor cada dia mais, e mais e mais. Oh Deus, Te louvamos porque Tu és santo, Senhor, porque Tu és poderoso, e porque o Senhor tem transformado as nossas vidas, mesmo nós não sendo merecedores do Senhor. O Senhor assim nos amou, se entregou a nós, em nome de Jesus. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva, Senhor, leva onde eu posso ouvir Tua voz. Nos leva. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, eu vou olhar em Teus olhos, vou jogar-me em Teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de Te encontrar, eu vou olhar em Teus olhos, vou jogar-me em Teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de Te encontrar. Eu Te amo, eu Te amo, eu Te amo.